Olá a todos, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Bem-vindos à aula sobre indutores. É a primeira aula de indutores da nossa série Componentes. Se você não é inscrito no canal, peço que deixe sua inscrição, seu like e, como sempre fazemos aqui, vamos direto ao assunto. Pau na máquina, vamos à nossa aula. Bons estudos! Bem, então vamos iniciar mais uma aula sobre agora indutores. Indutores, também conhecidos como bobinas, são componentes elétricos passivos que armazenam energia em forma de campo magnético quando uma corrente elétrica passa por eles. Ou seja, os indutores, assim como os capacitores, também são componentes passivos e também armazenam energia elétrica. Só que os indutores vão fazer esse armazenamento de forma num campo magnético. Eles vão usar um campo magnético para armazenar esta energia, ok? Eles são amplamente utilizados em circuitos eletrônicos e sistemas elétricos para várias finalidades, como filtragem, acoplamento, armazenamento de energia e indução eletromagnética. A propriedade fundamental de um indutor é a sua capacidade de se opor a variações rápidas de corrente. Já fizeram aqui algumas perguntas no canal sobre por que um indutor que é apenas um fio enrolado não se comporta como um curto no circuito. É exatamente essa propriedade fundamental do indutor que faz ele não se comportar como um curto. Ou seja, se a corrente for contínua, ele funciona como um curto. Simples assim. Mas se houver variação de corrente, ele vai se comportar como se fosse um armazenador dessa variação de corrente, armazenando a corrente quando ela sobe e fornecendo corrente quando ela desce. Quando a corrente elétrica aumenta em um indutor, ele armazena energia em um campo magnético, diferente do capacitor que armazena a energia dentro do dieletro dele, né? E quando a corrente diminui, essa energia é liberada novamente no circuito. Funciona mais ou menos assim como se fosse uma mola, um sistema de suspensão de um carro. Enquanto a estrada está lisinha, o sistema de suspensão não funciona, ele está ali parado. Mas qualquer ondulação na estrada, né, a mola e o amortecedor entram em ação para absorver aquela energia, né, de maneira que o carro não sinta aquela variação e depois devolver para a estrada aquela energia, permanecendo o carro estável. Ok? Essa propriedade causa um atraso na resposta do indutor às variações de corrente, criando um efeito de inércia elétrica. Ou seja, esse comportamento, né, ele acontece, claro, de maneira praticamente instantânea, mas não instantânea. Obviamente, há um atraso entre a variação de corrente e o acumular do campo magnético. E depois, quando a corrente se dissolve também, ao entregar essa corrente, há um atraso nesse processo. Os indutores são construídos com enrolamentos de fio condutor que em torno de um núcleo que pode ser feito de ar, ou seja, pode estar vazio, sem nada, ferro ou ferrite e outros materiais também, mas principalmente ar, ferro e ferrite, né? São os principais componentes do núcleo dos indutores. Nós temos aqui, vocês vejam aqui em cima, indutores que estão construídos no núcleo de ar, né? É um enrolamento de fio, e é aquilo que, se você injetar aqui uma corrente contínua, ele vai se comportar como um curto elétrico, um curto-circuito. Esse aqui também. Mas se essa corrente não for contínua, ela tiver variações, a oposição dele a essa corrente, a essa variação de corrente,
vai fornecer a ele um status resistivo, né? De acordo com a variação de corrente, claro, e a capacidade dele. Temos aqui em núcleo de ferro, que são indutores toroidais, que tem um núcleo de ferro. E aqui tem até mais de uma bobina, né? Tá vendo? São 4 terminais, ou seja, aqui tem 2 bobinas. E temos também esse aqui com o ferrite, núcleo de ferrite. Não são apenas esses 3 modelos de indutores que vamos achar. Nós vamos achar muitos mais modelos, certo? Mas com núcleo de ar, de ferro e ferrite são a grande maioria, ok? Para quem quer saber a simbologia, ela é indutiva, desculpe a palavra, que a indução tá na cabeça e ficou. Para quem quer saber a simbologia, ela é intuitiva, né? E o ar, você vê que é só o indutor que aparece, não aparece mais símbolo nenhum. O ferro é o indutor acompanhado de 2 traços contínuos, tá vendo? 2 linhas contínuas. E o ferrite é o indutor acompanhado de 2 traços tracejados, ok? É a simbologia para esses 3 tipos de indutores. Volto a repetir, existem outros tipos, a gente vai vendo no decorrer aqui da aula. O valor da indutância é medida em Henrys. A simbologia é um H maiúsculo, tá? Que é a unidade do Sistema Internacional para a indutância. Um Henry é definido como uma indutância onde uma variação de corrente de 1 ampere por segundo gera tensão induzida no valor de 1 volt. Então vê que a continha aí é sempre bem redondinha, tá? 1 ampere por segundo gera a indução de 1 volt. Vamos aqui nesse gráfico para vocês poderem perceber visualmente como é que isso se compõe. Aqui nessa linha aqui vertical nós temos o campo magnético, tá, representado, e aqui na linha horizontal o tempo, representado aqui o tempo na linha horizontal. Aí vamos dizer que você tem lá uma corrente que estava a 0, ou vamos dizer que estava inerte a um valor X, e de repente você liga qualquer coisa e essa corrente sobe. Conforme essa corrente sobe, ela vai alimentando o meu campo magnético. E olha só que ele vai fazendo aqui uma curva, tá? Até chegar ao máximo, claro, da capacidade de armazenamento de campo magnético do meu indutor. E aqui o meu campo está cheio, né? Tá cheio no tempo, porque ele já recebeu o máximo de variação de campo magnético que ele pode receber, é o máximo de variação de corrente que ele possa absorver em campo magnético, né? Melhor dizendo. E aí, quando ele chega aqui ao máximo, né, passa-se um tempo, essa corrente é desligada, ou vamos dizer que a condição agora volte à condição que era antes da corrente ser ligada. O que acontece? O meu campo magnético ele vai se dissolvendo aos poucos aqui, ó, na forma dessa linha. E geralmente essa curva é exatamente a oposta a esta. A mesma graduação que ela tem para alimentar aqui a curva, ela vai ter depois para descarga. Ok? Só que inversamente, né? Uma está carregando e outra está descarregando. E nessa carga aqui, ele consome corrente elétrica. E nessa descarga aqui, ele fornece essa mesma potência, né? E vamos dizer que isso aqui seja um Henry, um capacitor de 1 Henry. Aqui eu adicionei 1 ampere, né? E isso aqui levou 1 segundo. Aqui, durante 1 segundo, ela vai me fornecer 1 volt. É isso que quer dizer o quadro anterior, né? Algumas das aplicações comuns dos indutores. Filtros. Em filtros, em circuitos eletrônicos, indutores são usados em combinação com capacitores para criar filtros passivos
que permitem a passagem de determinadas frequências e bloqueiam outras. Já vimos aqui filtros passa alta, filtros passa baixa, combinando resistores com capacitores. Mas podemos também fazer os mesmos filtros combinando com os indutores, ok? Bem, temos aqui então um circuito RL. RL por quê? Porque temos aqui envolvidos um R, um resistor de 35 ohms e uma bobina L de 65,5 mH. Então esse filtro é um clássico passa baixa com indutor em vez de capacitor. Então percebemos aqui o seguinte, aqui na saída, quando eu coloco aqui sobre a saída, vejam que esse gráfico da direita fica em azul, e quando eu coloco aqui na minha fonte de frequência é o gráfico da esquerda. Então aqui está sendo representado o que está acontecendo com a corrente em cada um dos lados, entendeu? Então aqui, quando a minha frequência está mais alta, que é o caso agora, tá vendo que está subindo lá perto de 1 kHz, a minha corrente aqui diminui bastante. A frequência agora está caindo aqui, tá vendo a frequência? E aí a minha corrente aqui embaixo vai aumentando. Ela vai aumentando significativamente, né? Até que a minha frequência comece a subir de novo. E quando a frequência subir de novo, novamente vai começar a diminuir a intensidade da minha corrente aqui. Tá vendo? Já diminuindo, frequência aumentando, corrente diminuindo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando as frequências estão mais altas, né, o que ele faz? Ele reage mais e eu tenho menos corrente aqui desse lado. E o meu resistor é capaz de drenar isso tudo. Não sobra nada para minha saída. Quando as frequências são mais baixas, ele já não tem capacidade de drenar tanto essa corrente, deixando-as passar. E aí o meu resistor drena parte dessa corrente, mas é uma parte muito pequena, deixando bastante corrente sair daqui. Funcionando assim o meu filtro, né? É simples, né? Mas funciona bem. Então vocês veem aqui como aqui o nosso indutor está substituindo um capacitor num filtro passa baixo, que também podia ser um filtro capacitivo, né? Um filtro com capacitor em vez de indutor, certo? Perceberam então a relação? Vamos voltar lá. Transformadores. Os transformadores são compostos por 2 ou mais indutores acoplados magneticamente e são usados para elevar ou reduzir a tensão de um circuito. Ora, temos aqui 3 transformadores, né? 2 transformadores de baixa tensão, um transformador de alta tensão. Este aqui específico é colocado geralmente no poste fora de vossas casas, né? Ele tem aí a função de baixar ali de 12.000, 13.000 volts para os 220, 127, próximo à tensão do que é usado na rede doméstica. E esses casos são usados dentro do equipamento eletrônico que você tem, que pode ser um aparelho de som, pode ser um equipamento qualquer, que funciona com uma tensão mais baixa aqui da rede, e aí ele pega os 110, 220 e transforma em 12, 24, 30 volts, ou o que for, para poder fazer a fonte do componente funcionar. Como é que isso ocorre? Essa é a simbologia do transformador. Vocês devem reparar aqui que esse aqui é composto por 2 bobinas, né? Normalmente nós chamamos de primário e secundário, tá? Podem haver mais bobinas. No caso, por exemplo, um transformador que tem uma chave para 110 e 220, aqui teria que ter mais um terminal, porque uma bobina seria 110 volts, né? E outra bobina, ou seja, outra combinação que seria das pontas de uma ponta a outra, seriam os 220 volts, né?
Do outro lado, também podem ter mais de uma bobina, porque o aparelho pode precisar de mais de uma tensão. Por exemplo, ele pode ter uma bobina para fornecer uma tensão mais baixa, tipo 5, 6 volts, e outra bobina para fornecer 24 volts. Então isso é conforme a construção mesmo do equipamento transformador efeito para poder adequar a isso. Notem que aqui no centro nós temos duas linhas contínuas, porque na maior parte do tempo os transformadores usam ferro no seu núcleo, como núcleo magnético, tá? Então geralmente vai ser essas duas linhas contínuas, que é o símbolo do núcleo de ferro, ok? Aqui temos um esquema simplificado de uma fonte, né? Bem simplificado. Aqui nós temos a corrente AC entrando. Notem que temos a bobina primária aqui, o núcleo de ferro, representado aqui na simbologia, e o nosso secundário. E o nosso secundário alimenta aqui um grupo de 4 diodos, uma ponte retificadora aqui, digamos, né? E que sai daqui dessa ponte retificadora um positivo e um negativo, onde vamos encontrar, se for colocar ali um osciloscópio, esta forma de onda aqui no positivo, certo? Ou seja, esta fonte aqui, ela cumpriu a função de baixar a tensão através do transformador. Vamos dizer que aqui tinha 220 volts e aqui agora eu tenho 12 volts. E a ponte retificadora para retificar. Haveria ainda necessidade aqui de um capacitor para fazer a filtragem, para poder tirar esses vales aqui dessa fonte, deixar essa linha reta, né? Se fosse o caso também, transistores, CIs, para que possam fazer a estabilização dela, mas não é o caso aqui. O importante é entender que o transformador tem duas características muito importantes que vocês têm que gravar, né? É que eles são compostos pelo menos duas bobinas, elas são isoladas eletricamente, ou seja, eletricamente esta bobina não tem contato nenhum com essa bobina, e elas são acopladas por um campo magnético que vai ser conduzido por esse núcleo de ferro, certo? Então o núcleo de ferro aqui é a única ligação entre esta bobina e esta bobina, e essa ligação não é uma ligação elétrica, é uma ligação de um campo magnético, em que uma bobina gera e a outra recebe essa influência para também liberar a corrente de acordo com o transformador. Existem transformadores, que é o caso desse aqui, para baixar a tensão, ou seja, ele recebe uma tensão mais alta e entrega uma tensão mais baixa. E existem transformadores, como eram, por exemplo, os flybacks das televisões a tubo, né? Aquele CRT, tubo de vácuo, né? Eles pegavam uma tensão mais baixa e aumentavam para uma tensão mais alta. No caso daquelas televisões, cerca de 23 mil volts, tá? 22, 23 mil volts. Eles pegavam ali na fonte cerca de 150 a 160 volts, que era gerada ali pelo oscilador horizontal, e aí transformava esses 150 a 160 volts em cerca de 22, 23 mil volts, que era o que o CRT precisava para funcionar, certo? Então eles já eram transformadores aumentadores, ou seja, eles aumentavam a tensão, ok? Bom, aqui nós temos a representação, um desenho assim para vocês poderem perceber. Notem que aqui a nossa bobina primária tem mais voltas do que minha bobina secundária. Ora, naturalmente, se ela tem mais voltas, ela suporta aqui uma tensão maior e entrega uma tensão menor. Ok? Há aqui também uma característica que muita gente não fala, mas é importante vocês saberem o seguinte, que quando eu altero minha tensão, eu também vou alterar minha corrente. Ou seja, vamos dizer que eu tenho aqui 110 volts, 120 volts, para ficar uma conta redonda, tá? Para vocês entenderem. Eu tenho aqui 120 volts e essa minha bobina aqui consuma 1 ampere. Ela está consumindo 1 ampere, tá? Esta bobina aqui do outro lado vai me entregar 12 volts por 10 amperes, tá?
retirando-se aqui a eficiência, porque há sempre uma perda por causa da eficiência do componente, teoricamente ela vai me entregar 12 volts por 10 amperes. Por que isso? A minha tensão baixou 10 vezes, então a minha corrente é multiplicada por 10, certo? Então se eu tenho um consumo aqui de 1 ampere, ok? Eu vou ter aqui mais ou menos, se isso aqui é 10 vezes menor a tensão, é uma multiplicação por 10 da minha corrente. Baixei a minha tensão, multipliquei a minha corrente. Tá ela aqui. E como é que ficaria isso ligado, por exemplo? Simplificando, tá? Uma tomada 230, 220 volts, né? Liga, e ligando-se aqui é uma lâmpada 12 volts, uma lâmpada automotiva qualquer, né? De 12 volts. Ficaria mais ou menos assim. Claro, essa lâmpada vai acender porque ela funciona tanto com corrente contínua quanto com corrente alternada. Esse transformador aqui, como não tem ainda diodo, não tem ponte nem nada, aqui me sai corrente alternada, tá? Os mesmos 60 Hz ou 50 Hz que entraram aqui no meu primário vão estar presentes aqui no meu secundário. A única diferença é que a fase vai estar invertida, ou seja, quando aqui eu tenho um ciclo positivo, aqui eu vou ter um ciclo negativo. E quando eu tenho aqui um ciclo negativo, aqui eu vou ter um positivo. Somente essa diferença vai defasar a fase, certo? Então, basicamente os transformadores fazem isso, transformam elevando ou reduzindo as tensões e também elevando ou reduzindo as correntes junto no processo. Bem, então vamos aqui ver como é que funciona a fonte. Nós temos aqui uma fonte de 60 Hz ou 50 Hz, conforme a rede que você estiver conectado, né? E você vê aqui, né? Vamos fazer uma pequena modificação nessa fonte. Ela é uma fonte de 120 volts, certo? E aqui damos OK nela. E aqui você vê que eu tenho, como eu falei aqui, deixa eu só acelerar um pouquinho essa corrente. Isso. Agora a gente consegue ver mais facilmente. Então você vê aqui, por exemplo, que eu tenho aqui uma fonte de 60 Hz. E percebam aqui que esta corrente está se movendo muito mais lentamente do que esta aqui. É aquilo que eu falei para vocês. Se eu for colocar aqui a minha tensão, eu tenho tensões aqui que vão de 16 volts a 0 volts. Ela não fica fixa aqui porque ela está representada pela oscilação da rede, né? Então ela vai aqui de 0, se vocês olharem aqui, ela vai de 0 a 16 volts. Ela vai em 16, né? Vai a 0, vai a 16, vai a 0, certo? É o que nós temos aqui. Desse lado de cá, eu tenho uma tensão que vai de 120 a 0, né? Vai a 120, vai a 0, vai a 120, vai a 0, né? Agora, vocês notem que aqui eu tenho uma corrente, né? Uma corrente que vai até 5 miliamperes. E aqui eu tenho uma corrente que vai até 56 miliamperes. Ora, então o que eu posso dizer aqui? Que aqui eu tenho uma tensão maior e uma corrente menor. E aqui eu tenho uma tensão menor e uma corrente maior. Certo? Então, só para dar um exemplo assim grotesco, por exemplo, quando você usava aqueles transformadores de... Agora já tem inversores, né? Mas é o mesmo sistema. Vamos pensar quando você usava aqueles transformadores de solda e que tinha lá 200 amperes. Você ligava aquilo na sua rede doméstica em 220 ou até 110 para fazer uma solda de eletrodo, aquele transformador de solda de eletrodo. E nós sabemos que a rede doméstica não suporta 200 amperes nunca, né? Você tem aí disjuntores de 40, 50, 60 amperes no máximo no contador de energia. Não é isso? Normalmente é o que se tem. 40, 50 e em algumas exceções 60 amperes ali, o que você tem no contador de energia de uma residência comum.
E aquilo funcionava. Estava mentindo que tinha 200 amperes? Ele, não estava mentindo. É que aquele transformador pegava os seus 220, transformava em coisa de 35, 40 volts sobre 200 amperes. Certo? Então realmente ele tinha 200, 220, 180 amperes ali, só que com uma tensão bem mais baixa, né? Então conseguia se fazer o trabalho com uma corrente muito alta, apesar de a sua rede doméstica não fornecer essa corrente tão alta. Claro, isto aqui está numa proporção menor, isso aqui está representando um pequeno transformador para um pequeno circuito eletrônico, né? E aquilo é um transformador de altíssima potência, mas é o mesmo princípio. Vejamos aqui, o primário isolado do secundário eletricamente, que tem contato com ele apenas pelo campo magnético, ok? Não tem contato elétrico nenhum desse secundário com o primário. A única influência aqui que nós temos do primário para o secundário é o campo magnético que é induzido aqui nesse núcleo de ferro, que está representado aqui, que me permite que o meu secundário tenha uma tensão aqui sendo gerada desse campo magnético que está sendo provocado pelo meu primário, certo? E conforme o número de espiras, né, tanto no primário quanto no secundário, eu vou ter aqui um transformador baixador ou um transformador aumentador, ou seja, um que baixa a tensão ou um que até aumente a tensão, certo? Urbano, se eu ligar isso invertido, o que aconteceria? Ora, aonde eu estou colocando aqui 12 volts, claro, devido às proporções de corrente. Se você ligar isso aqui invertido, certos transformadores, você vai queimar porque o transformador não vai suportar a corrente da rede, tá? Mas teoricamente, se você ligar invertido, né, onde tem 12 volts, vai multiplicar por 10 a corrente daqui. Ou seja, se eu ligar o 12 volts no 120, né, eu vou ter, na realidade, 1.200 volts no outro lado, certo? Se você ligar, de fato, o que vai acontecer? A corrente vai ser muito alta, provavelmente o fio do transformador não vai aguentar, porque estamos falando de uma bobina muito pequena para 220, 110 volts. E aí, o que ia acontecer aqui é que o teu transformador ia queimar. Mas teoricamente, se o fio fosse suportar, se o ferrite suportasse, ou seja, a estrutura do seu transformador suportasse, se você invertesse, do outro lado você ia ter 1.200 volts, né, em vez de 12 volts. Ou seja, essa multiplicação ou divisão ela é fixa, tá? Não muda. É você invertendo o transformador, você tem essa mesma questão. Tanto é que, se você pegar uma fonte de 12 volts e oscilar ela a 60 Hz e ligar nesse transformador aqui, por exemplo, aqui vamos dizer que tenha 12 volts. Eu faço um oscilador de 60 Hz e ligo esse transformador. Do outro lado, eu vou ter o 110 ou 220 conforme o transformador. Ok? Então, é assim que funciona. Outra utilização também de indutores está aqui nesse conversor DC-DC, tá? No armazenamento de energia, indutores podem ser usados em conversores DC-DC para armazenar energia temporariamente e liberá-la em um momento adequado. Ora, os conversores DC-DC funcionam com inversões de frequências e usam o princípio do transformador também. Aqui nós temos um transformador toroidal. Aqui são feitas frequências muito altas, né? E não vou entrar agora no detalhe do funcionamento do DC-DC, mas o importante é, por exemplo, esse inversorzinho aqui é um inversor de 6 amperes, se eu não me engano. A entrada dele vai de 8 volts até 40 volts, se não me engano. E a saída dele vai de 9 volts até 30 volts, não, até 50 volts, se eu não me engano. Ou seja, você pode regular aqui nessa saída a tensão e a corrente que você quer no máximo, entendeu? E não importa o que entre aqui, aqui vai ter sempre a mesma saída. Aqui pode ter alteração, por exemplo, às vezes a fonte pode estar com 12, com 13, com 14, com 15.
Mas se eu ajustei isso aqui para ter, por exemplo, 24 volts, aqui eu vou ter sempre 24 volts. Estabilizado direitinho lá, como eu ajustei aqui. Os conversores DC-DC se prestam muito bem para isso. Também para questões como, vamos dizer que eu tenho lá um sistema 24 volts, né? Mas eu tenho um autorrádio que funciona com 12 volts. Também presta-se para isso. Eu meto ele lá no 24 volts, ajusto para ter 12 volts aqui na saída e ele vai ter sempre 12 volts, não importa o que entre aqui, ele vai ter sempre 12 volts aqui na saída. Isso é só uma das funções dos conversores DC-DC, né? E eles, para que eles funcionem, eles precisam do indutor. Aqui está um indutor que está funcionando como um transformador, é um toroide, né? Aqui tem duas bobinas, né, para poder me fazer funcionar esse circuito. Circuitos osciladores. Em alguns circuitos osciladores, indutores são usados para determinar a frequência de operação. Aqui nós temos um circuito clássico, né? Que usa aqui um indutor e dois capacitores para fazer a oscilação e me fazer pulsar num circuito qualquer que eu queira. Entendeu? Então, indutores sempre combinados com resistores ou capacitores são ótimos osciladores, são ótimos para fazer oscilações. Sistemas de alimentação. Indutores são usados para filtrar ruídos e interferências de sistemas de alimentação. Ora, quem conhece uma fonte ATX sabe que sempre na entrada da fonte de ATX você vai ter mais ou menos isso aqui, claro, com algumas diferenças, mas você sempre vai ter esses dois indutores aqui. Vão ter também alguns capacitores, geralmente estão aqui, PT6. Isso aqui é um circuito simplificado, tá? Porque as fontes ATX, por exemplo, as fontes chaveadas, né? O que elas fazem? Elas não usam um transformador. Isso aqui não é um transformador, isso aqui são só indutores. Isso aqui também não é um transformador, apesar de parecer, mas pela posição da corrente, tá vendo? A corrente está entrando aqui e passando direto para cá. Então, a corrente está indo direto ao transistor aqui. Tá vendo? Ela não está indo para o secundário. Então eu tenho um primário e um secundário aqui, mas ele não está sendo usado como transformador, está sendo usado como um chopper, certo? Que a corrente está passando por ele aqui, que a corrente está me passando aqui por ele, direto, sem induzir para cá, né? Então já é uma função diferente, né? E aqui ele está funcionando exatamente como um filtro, ele está filtrando frequências indesejadas aqui da minha rede elétrica. A rede elétrica ela tem várias frequências que são indesejadas. Por exemplo, você está lá ligado, o seu vizinho que está na mesma fase sua, que está na mesma rede sua, liga uma furadeira, uma máquina de um motor de escova, um motor universal qualquer, e aquilo gera muito ruído, né? Ou um outro equipamento qualquer eletrônico que ele gere ruído na rede. Esses dois indutores aqui estão postos aqui exatamente para quê? Para filtrar esses ruídos e eliminar que esses ruídos cheguem até ao nosso transistor, ao nosso circuito interno aqui. São como um filtro de passa baixo, ou seja, frequências baixas, que seria uma frequência ali da rede, 50, 60 Hz, essas frequências passam livremente. Frequências mais altas, elas são atenuadas bruscamente, certo? Então é isso que acontece. Claro, volto a repetir, esta fonte aqui é um circuito simplificado, tem muito mais coisa que isso aqui, tá? Geralmente aqui temos PTC, temos capacitores, temos outros componentes que nos garantem aqui uma boa filtragem desses males que estão aqui na nossa rede de casa, né? Essa rede que nós temos de 110, 220 em casa, ok? Então, os indutores, assim como outros componentes eletrônicos, têm suas características e limitações específicas.
que precisam ser consideradas durante o projeto de um circuito ou sistema. É importante selecionar o indutor adequado para cada aplicação, para garantir o funcionamento correto e eficiente do circuito. Bem, estamos aqui terminando essa primeira parte sobre indutores. Vamos ainda fazer mais uma aula sobre indutores, aprofundando um pouco algumas questões, e logo passaremos a outros componentes. Espero que esse vídeo tenha alcançado você e sua família em paz e saúde, e vamos até a nossa próxima aula. Um grande abraço, bons estudos! I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love